Bom dia. Não estamos de dia. Estamos à tarde. Mas enfim. Sei lá, eu não sabia quando começar um vídeo. Como? Eu até tinha um assunto, mas eu não sabia bem se eu queria ou falar assim. Querer, eu quero. Eu só não. Sei lá. Mas hoje eu vou contar uma história de como eu me tornei o que eu sou hoje. O que tecnicamente é um trauma, mas é uma história muito importante porque isso moldou muito a minha pessoa, o meu. Eu acabei de acordar, tá? Paciência, por favor. A minha personalidade, sabe? A minha maneira de enxergar o mundo. Cachorro latindo. Não sei se ouviram. Eu vou tentar não enrolar muito, porque por mais que eu esteja com muito sono, Bom, hoje foi meu primeiro dia de aula, de volta às aulas. E esse vai ser meu primeiro vídeo do ano também. Eu já tinha gravado outros, só que eu simplesmente não gostei do vídeo e apaguei os vídeos em si. Sei lá o que eu tô falando. Aí, bom, tudo começou em 2023. E eu conheci um artista pela internet, o Instagram da vida, que ele fazia música. E aí eu falei, pô, legal, música. Me inscrevi lá, olhei umas músicas. Olhei, ouvi umas músicas. E ah, ia ficar por isso. Só que aí eu descobri que ele estudava na mesma escola que eu, em outro período. Mas ainda assim, na mesma escola. E aí nesse dia, eu tinha chegado mais cedo. Eu era de chegar cedo na escola naquela época. Porque eu gostava de ficar azaralhando com os meus amigos. A gente ficava assim, tipo, na escola, numa outra parte. Aí a gente ficava, tipo, falando besteira, rindo, gargalhando, falando um monte de bosta, enfim. E eu tinha acabado de entrar no ensino médio nesse ano. Eu já tinha um amigo que estudava lá. Ele estava fazendo o segundo, ele estava fazendo o terceiro ano, se eu não me engano. E eu já conhecia ele, aí de amigos em comum, enfim, isso já é outra parte da história. Vamos focar nessa bolha aqui. E aí eu vi que ele tava ali, eu tinha acabado de chegar, ele já estava indo, né? Porque estuda de tarde, sai na hora, quase que o povo da noite tá chegando, na época eu estudava de noite. E aí eu, porra, do nada o cara brotou ali, eu falei, eu vou falar com ele, né? Aí eu fui lá e falei, oi, você é não sei o quê. Eu não lembro como que eu iniciei a conversa, mas foi tipo, eu te conheço e eu vi suas músicas e eu, sei lá, baixei, não sei, falei alguma coisa assim. Aí ele, legal, legal, joia. E aí a gente começou a conversar. A gente tinha amigos em comum da época, que estudava junto e tal, acabamos se reunindo e fazendo um grupo ali. Fora outras pessoas que fomos conhecendo ao longo do tempo, que eles já conheciam, eu conheci, aí do nada virou um crossover muito louco lá. Mas foi bacana aquela época. E. Tá, deixa eu lembrar que o resto da história. ah, foi mais ou menos assim. A gente saía, cabulava a aula,
já que era de noite. Aí a gente ficava próximo ali na região da escola, né? Porque, tipo, a gente se encontrava e aí a gente ficava lá, tipo, às vezes a gente ficava num ponto de ônibus, ou a gente ficava sentado em algum outro lugar, mas a gente não ia muito longe. A gente gostava de ficar por lá mesmo. Vira e mexe a gente ia no parque que a gente tem aqui na minha cidade. Ficava lá, fazendo nada com nada, ouvindo música. Às vezes eles fumavam, bebiam, sei lá. Eles faziam os bagulho dele. Eu ficava mais excluído aqui, porque eu não bebo e não fumo. Então, eu só tava ali me divertindo mais com a companhia deles. Só que eu estava sendo excluído, sim. Só que isso já é outra temporada da história. E aí eu percebi que eu gostava dele, desse menino, dessa pessoa. É... Calma. Eu gostava dessa pessoa. E aí eu percebi isso. E aí eu comecei a externalizar, né? Quando eu percebi que eu tava seguro ali, de eu demonstrar de alguma maneira, mesmo que sutil. E eu lembro até uma vez que a gente tava junto nesse parque. A gente ficou numa cadeira ali e ele tava com violão. Aí ele tava me mostrando umas músicas e tal. Eu não sei se ele compôs uma música, assim, cantou uma música pra mim, inspirada em mim. Eu não sei, mas alguma coisa que eu entendi que foi pra mim, entendeu? Tipo, como uma mensagem. Tipo, porra, essa música aqui, isso aqui. E aí pronto. Pronto não. Não foi nada num ponto decisivo, mas é uma lembrança. E foi bom. Nessa época foi boa até. Eu tinha um estilo divertido, não era nada alternativo, assim. Por exemplo, eu gostava de me vestir de maneira divertida, por exemplo, aquelas meias grandes, assim, listradas, que eu mesmo fazia. Eu cortava da camisa e usava. Uma coisa mais colorida mesmo, camisa rosa, não sei, saia, essas coisas, sabe? E eu me divertia muito. Eu era uma pessoa feliz. Não me importava em nada. Ficava estilizando as roupas. E isso era legal. E aí, quando eu comecei a andar com essas pessoas, que já eram mais do meio alternativo, eu comecei a conhecer mais esse mundo, né? Eu já conhecia por redes, TikTok, talvez Instagram, enfim, redes sociais a gente vai conhecendo isso e é bem comum. Então, quando eu comecei a andar com eles, eu fui influenciado, né? Eu falei, olha, que legal, vou experimentar, né? Como é a vibe ali e tal. E aí eu comecei a usar maquiagem mais gótica, um batom mais escuro, uma sombra. Comecei a querer mais pintar o cabelo, usar roupas mais escuras, mas enfim, eu já tinha, mas não era uma intenção, sabe? E eu comecei a conhecer o mundo alternativo no geral, né? Tanto da parte do estilo quanto da parte da política social. Só que nessa época eu ainda tinha 15 anos. Eu acho que eu tinha 15 anos. Eu era bem novinho. Então eu ainda não entendia muitas coisas. Então eu era um pouco ignorante. Mas eu não era uma pessoa conservadora, eu não era uma pessoa chata, eu não era uma pessoa preconceituosa, sabe? É, eu era ali, entendeu? Então, aí eu fui começando, admirando o estilo ali, admirando o estilo aqui, pesquisando sobre subcultura gótica, subcultura anticultura. Anticultura ou é contracultura? Punk, aí tinha o cybergótico, aí tinha o guiaro, aí tinha o... Pô, tem um monte de subcultura. Tem um monte de estilo, de subestilo. Eu comecei a ouvir mais, né? Porque eu já ouvia rock, já ouvia aqueles metal, thrash metal, Slipknot, Metallica, os mais conhecidos, né?
Eu já ouvia naturalmente antes de conhecer eles. Daí eu conheci eles, aí eles me apresentaram mais estilos musicais e é, mais bandas, mais interpretação na vida, né? Por exemplo, essa banda aqui é política, ela faz críticas sociais e tal, e tarará. E foi isso durante um ano ali, a gente tava se gostando, aí a gente falava que se amava, né? Oh, te amo, ai, eu te amo, não sei o quê. E se beijava casualmente. Eu não tinha beijado ninguém antes dessa pessoa. Então eu gostava. Era uma primeira experiência de relacionamento ali, querendo ou não, que eu tive. Que prestasse. Brincadeira. Então foi o primeiro contato que eu tive, assim, sabe, de amar uma pessoa, de dar afeto, de receber afeto. Isso aí já vou falar depois. De falar eu te amo, de sentir, de fazer poema, de fazer cartinha, presentinho, sabe? Essa coisa bem amorosa. Eu não quero dizer romântica, eu quero dizer amorosa, porque tinha um amor ali. Só que era um amor confuso, porque a pessoa tinha problemas psicológicos e eu, como uma pessoa que nunca tinha amado ninguém, meu amor era muito forte por essa pessoa. Então, eu lembro que muitos amigos da pessoa na época, colegas, enfim, no nosso grupo, meio que se afastavam porque a pessoa se vitimizava muito. Não necessariamente se vitimizava, mas como é que eu vou articular isso aqui? Ficava ameaçando a própria vida. Toda hora. Eu não sei se inventava, né? Mas, digamos, toda hora tinha uma crise, é, ficava se dopando, se machucando, né? No automutilação, né? E eu não entendia bem aquilo, mas eu sentia no meu coração que eu tinha que acolher aquela pessoa, porque pra mim o amor sempre foi amar a pessoa independente de qualquer coisa, e eu continuo seguindo isso. Mas não é independente de qualquer coisa que eu vou aceitar qualquer coisa. Isso é diferente. E foi uma das coisas que eu aprendi com esse relacionamento. De amizade colorida. Sei lá que porra foi essa. Mas enfim, continuando. E aí. A gente não teve um relacionamento assim de tipo, vamos namorar, sabe? Foi uma coisa mais amizade colorida mesmo. Só que era uma coisa especial, né? A gente sabia um da vida do outro, contava as coisas. Eu já tinha meus problemas nessa época relacionado à família. E aí a gente falava, conversava, sabe? A gente tinha aquela troca franca de conselhos, de dizer como se sente em relação aos nossos próprios problemas e aos problemas do outro, para tentar uma maneira de acolher mesmo. Então, seguimos nessa. E aí, toda vez, não é literalmente toda vez, mas era recorrente dele ficar ameaçando a própria vida. E eu falava, não, não sei o quê. Sabe, eu sempre tentava ao máximo me disponibilizar pra pessoa. Várias vezes que a pessoa queria fazer alguma coisa, tentou fazer alguma coisa, eu tava lá pra, tipo, eu vou aí na sua casa, vou chamar uma ambulância, vamos no hospital, sei lá, vamos dar um rolê pra espairecer a cabeça, não sei o quê. E aí nessa eu fiquei e eu não tava percebendo que eu tava sendo sugado. E simplesmente, fora isso, né? No nosso grupo de amigos, eu já tava me sentindo muito excluído. Porque. Eu não sei se era porque na época eu era muito ingênuo, com certeza. Porque eles já eram do meio mais alternativo e eu era considerado mais padrão. Eu não sei se foi por causa disso, eu não sei se foi porque eu não faço a menor ideia, assim, de certeza, mas sugestões, né? Sempre tem alguma ideia ou outra.
E aí, tá, 2024, de 2023, final de 2023, se eu não me engano, a 2024, ele se mudou de cidade. E, bom, não tinha muito o que eu fazer, né? Eu era só um jovem adolescente apaixonado e que queria ter um relacionamento com alguém porque essa pessoa é muito importante, não sei pra quê. Mas enfim, a gente conversava bastante, falava, oi, tudo bem, como é que tá aí, não sei o que, rotina, falava as coisas e tal. Não mudou muito, só virou uma coisa mais virtual mesmo. E aí, nesse início ali de 2024, não lembro mesmo, mas tipo, sei lá, digamos, depois de março. Aí ele acabou voltando pra cá, pra cidade que eu moro. Só que ficou meio estranho, assim, tipo, a gente teve o reencontro, tudinho, ele tava um pouco diferente, a aparência, ele, sei lá, raspou o cabelo, não lembro o que ele fez na época. Aí a gente conversou sobre relacionamento, e a desculpa dele foi que ele era mais velho do que eu, e que ele tinha medo de dar algum problema, sei lá. Sendo que na época ele era de menor. Só que ele era um pouco mais velho que eu. Tinha 15 para 16, mais ou menos isso. E ele tinha 17 para 18. Então ali não era uma diferença muito grande. Mas ainda bem, assim, que eu não fiquei, não namorei de fato com ele. Mas foi um relacionamento bem ruim. E tá, conversamos, eu pensei e tal. Ah, lembrei. Lembrei. Volta um pouco na história, porque em 2023 eu viajei em julho pro Rio de Janeiro. E aí a gente conversava ali tudinho, foi antes dele se mudar. Eu acho até que foi antes, eu acho que ele só se mudou em 2024. Eu acho que eu tô confundindo tudo aqui a história. Mas tá, vamos voltar. Em 2023 viajei. Ou será que foi antes? Tá, eu só sei que em 2023 eu viajei. Fui pro Rio, falei, ó, meu voo vai atrasar, não vou chegar no dia que eu combinei. Era mentira, só queria fazer uma surpresa pra ele. Comprei chaveiro, comprei livrinho, comprei presentinhos, né? Baratinhos, mas presentinhos do coração, porque eu sou assim. E aí eu cheguei lá na casa dele, falei, né, com o nosso amigo em comum, bora lá na casa dele, mano, fazer uma surpresa. Eu falei, bora, cara, muito da hora. Aí a gente foi lá. E eu cheguei e ele tava dormindo. Aí eu apareci ele, caraca, mano, segredo, né? Ficamos lá e tal, depois assistimos, conversamos, sei lá. Foi outra memória que eu lembrei agora. Voltando um pouco mais pra frente, na parte que ele viajou e voltou. Aí eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a gente se afastou um pouco. Ele já não ia muito pra aula, né? Ele mudou de turno ali, a gente acabou caindo na mesma sala. E ele já não ia muito pra aula porque. Ah, ele sempre foi muito melancólico, sabe? Muito depressivo. Então ele evitava a escola. E eu entendo bem ele hoje em dia. Na época eu já. Aquela coisa de tipo, ah, não quero ir pra escola. Mas era uma coisa mais preguiça do que depressão, sabe? Então. Tá. Deixa eu lembrar aqui. Tá. Eu não lembro de novo, né? Voltando. Eu não lembro por que a gente se afastou, mas a gente acabou se afastando. Aí esfriou. Aí ele acabou querendo tocar um relacionamento com outra pessoa. E foi uma coisa bem rápida, assim, sabe? Tipo, esfriou aqui. E aí do nada já tava namorando aqui, tá ligado? Tipo, e eu não fiquei sabendo nem nada, ninguém falou nada, ele não falou nada. Não sei o que aconteceu. E eu fui uma, duas vezes no rolê com que estavam os dois juntos. E aí eles ficavam, tipo, de mão dadas, ficavam, sabe? Demonstrando afeto ali. E eu ficava olhando porque eu ficava um pouco com ciúmes, né? E teve uma vez
que a gente saiu, nós três. E eu achei estranho. A pessoa tava bebendo, ela já era de maior. A pessoa tava bebendo, aí tinha ele e eu. Em ordem, a pessoa que tava bebendo era mais velha, tinha ele e tinha eu. Acho que eu tinha 16 na época. Nossa, não lembro. Zero lembro, não lembro mesmo. Mas isso já foi em 2024, eu acho. Vamos esquecer um pouco datas. Aí eu lembro que a pessoa tava bebendo, tipo, uma, duas latinhas. E aí eu não entendi, mas eu achei estranho. Foi a pessoa pediu pra se ficar andando de mão dada com ele. E aí eu achei estranho, assim, tipo, amigo, você tá. Você bebeu duas latinhas e já tá tonto? Ou você. Não sei, né? Eu achei estranho porque, claro, a gente tinha alguma coisa ali. Isso foi antes deles terem um relacionamento. Então eu achei super estranho. E aí eu só sei que a gente andou na rua, nós três, assim, de mão dada. Não sei, gente, não sei. Tá, vamos voltar um pouco mais recente. Aí eles tiveram um relacionamento. Não durou muito. Não me importei muito. Já tinha superado, assim. Eu só ficava com ciúmes mesmo, mas eu não podia fazer, não podia falar nada, né? Ele nunca foi minha posse. E aí terminaram, não sei o quê. Aí a gente voltou a se falar, eu acho. Não lembro agora. Eu acho que nessa época eu já tinha pego o ranço dele. Acho que é por isso que eles tiveram. E eu só ia pros rolês porque eu queria sair de casa. Queria ver gente alternativa e tal. Eu não fazia porra nenhuma. Nunca fumei, nunca bebi em rolê assim, de juntar a galera, nunca. Então eu ficava meio que sobrando ali, querendo ou não. E, de novo, eu estava sendo excluído, querendo ou não. Eu tava me excluindo, mas eu também estava sendo excluído. Então, meio que tinha uma barreira ali, tá, sabe? Separando ele e os amigos dele e eu. E o mato, sei lá. Então, tá. Eu peguei ranço dele, peguei ódio, porque eu tinha entendido algumas coisas que ele tinha feito. E tá, ele não demonstrava muito, ele era uma pessoa muito fechada comigo. Ele tinha medo de se abrir, que não sei o que, ficava inventando um monte de coisa. Eu digo inventando porque eu não sei a história verdadeira pela perspectiva dele. Então eu vou dizer como eu me senti, como eu enxerguei aquilo tudo. Então tá. 2024, mês de 2024, aí a gente distanciou total, paramos de se falar, eu já tinha ranço, peguei ódio dele. E o nosso grupo se separou todo, tipo, sei lá, saiu da escola, parou de estudar, sei lá, tá ligado? E cada um foi indo assim, sabe, pro seu canto e tal. Uma vez ou outra conversava, mas era uma coisa muito. Não era uma coisa parceria, sabe? Uma coisa mais colega. Então. Tá, a gente pode falar, tudo aqui, tudo. E aí chegou início de 2025, final de 2024. Não lembro quando começou, mas eu lembro quando terminou. Que ele se mudou de novo pra cidade. E aí, tá bom, ok, é isso. Tipo, não tinha nada a ver. E por algum inferno de motivo que eu não entendi, foi que eu comecei a web namorar com ele. Tipo, eu aqui na minha cidade, ele lá na outra cidade. A gente começou a conversar, aí vamos namorar. Mano, eu não entendo o que passava na minha mente conturbada, porque foi um trauma o que ele fez comigo, né? Acabou fazendo ali indiretamente, não sei se ele tinha algum plano mirabolante. E voltando um pouco, eu comecei a fazer em mim coisas que ele também fazia nele.
Porque eu sofria por causa dele. Eu dizia que eu sentia a dor que ele sentia, sendo que não, eu não sentia. Eu criei uma dor baseada no sofrimento dele como maneira de demonstrar empatia. Não sei, acabei de arquitetar isso aqui. Mas eu me sentia mal de qualquer jeito. Eu não fazia porque ele gostava, porque ele queria, porque ele mandava. Não. Eu fazia isso porque eu ficava mal mesmo. Não era de intenção de tirar minha vida nem nada. Era uma coisa. Também não chegou a ser um vício. Mas era uma coisa que eu fazia e eu escondia da minha mãe na época. E ainda bem que estou 2 anos, mais de 2 anos livre já. E foi uma época muito ruim, conturbadíssima. Isso aí já é história para outro vídeo, se eu for contar. E a gente meio que namorou de fevereiro, mais ou menos, até março. E nesse meio tempo eu fui pra uma cidade do lado da cidade dele, porque eu tava de férias. E a minha tia, minha avó foram pra lá. E eu falei, eu vou lá também, né? E aí eu também, claro, né? Vamos ser honestos aqui. Eu tinha a intenção de ver ele. Fazia tempo que a gente não se via, nem nada. Então, claro que eu queria marcar alguma coisa. Só que ele dava muita desculpa. Ele inventava muito obstáculo. Tipo, era real, né? Tipo, o não poder dele. Mas ele não fazia muito, sabe? Pra ir atrás. Não parecia que queria. Não sei dizer, porque na minha perspectiva, né? Sempre fui uma pessoa que sempre fui atrás. E eu não desisto fácil, sem motivo. Então, eu sou uma pessoa intensa e eu gosto de conquistar os outros. O que eu tô falando? O que eu quero dizer é que eu sempre pensei em fazer de tudo por uma pessoa, desde essa época, normal. Sabe, eu sempre me sacrifiquei antes pelos outros. E o ensinamento foi que eu não devo fazer isso sempre. E sim, só quando eu vejo que vale a pena. Nessa época eu fiz, não valeu a pena, porque, de novo, primeira experiência de amor foi intenso. Então, isso construiu a base da maneira como eu enxergo, como eu lido, como eu amo alguém. Então, não aconteceu o encontro. Tentei. Falei que podia pagar, eu tinha dinheiro. Mas não rolou. E eu fiquei triste, óbvio. Mas eu não deixei de aproveitar a minha viagem, né? Então eu simplesmente decidi acabar com tudo. Tchau, benção, vai embora. E aí simplesmente desisti de tudo e acabei porque eu consegui finalmente me livrar de um vício, que é a carência, né? Cada ano supero mais, só que o começo da superação foi justamente nesse período ali. Porque, fora isso que aconteceu, toda essa história de quase 30 minutos, aconteceram outras, né, no meio. Mas são assuntos para outro vídeo, porque senão eu vou desfocar e vou acabar fazendo um vídeo de 2 horas ou mais. Brincadeira. Tá. Aí eu peguei ódio de novo dele. Na verdade, eu já odiava ele porque ele ficava mentindo pra caramba pra mim. Ficava inventando história, ficava inventando, nossa, muita coisa muito ruim. De tipo, que ele fizeram coisa com ele. Enfim, muito ruim, muito ruim. E eu, obviamente, não acreditava. Ele ficava tipo, aham, sim, aham, isso aí mesmo, continua, E aí, ele ficava, tipo, triste, falando, ah, nossa, você não tem senso de humor, você é sem graça, não sei o quê. O que eu posso falar? Se eu não achei engraçado, o problema é seu. A piada é sua, sei lá. Mas também as piadas que ele fazia era meio
meio sem pé na cabeça. Ele inventava do nada que, tipo, ai, eu vou servir o exército, eu vou pro Vietnã, sei lá, semana que vem. Então tá, tchau, pode ir. Então era uma relação de amor e ódio, que era um ódio mascarado de amor. É bem estranho isso. Então, aí eu quis logo dar um ponto final. E eu consegui. Consegui dar um ponto final. E basicamente é isso. Como acaba a história. Tem uma coisa que aconteceu em 2024 para 2025. Foi 2024. Gente, eu não lembro de data nenhuma, mas foi tipo depois de tudo que aconteceu. Um amigo em comum que a gente conhecia. Amigo assim, conhecido, né? Por exemplo, eu conheço você, aí ele também conhece, e aí é isso. A gente começou a sair, começou a conversar, começamos a se gostar. Depois de muito tempo, né? Eu acho. Sei lá. Eu sempre fui uma pessoa muito rápida pra gostar. Me apaixonar. Diferente. E aí tá. Eu lembro que teve uma... Tá, a gente começou a sair, tudo bem. Só que era uma pessoa muito intensa. Mais intensa do que eu. E... E aí eu vi que não tava dando certo, porque a pessoa tava falando coisas que já não era muito a minha, sabe? Como é que eu explico? Era uma pessoa que ela já queria fazer coisas e eu não queria fazer coisas, entende? Então eu só não senti mais, tipo, não quero mais. E aí eu chamei a pessoa pra conversar, tudinho, não sei o quê. E nessa época eu já tava, eu já tinha começado a estudar. Foi em março, maio, sei lá. E aí eu chamei a pessoa pra conversar no lugar público, claro, né? Porque é uma conversa séria. E só sei que quando eu comecei a falar, a pessoa simplesmente foi embora. Tipo, eu expliquei tudinho como eu me sentia, o que eu achava, o porquê que eu queria aquilo, porquê que eu tomei essa decisão. E a pessoa simplesmente pegou e foi embora. Eu estava sentado num banco assim. Pegou e foi embora. Andou, foi embora. E aí eu fiquei sentado lá na minha. Eu não tava esperando que a pessoa voltasse. Não. Aí a pessoa voltou, eu acho. Depois, não sei. Aí trocamos mais algumas frases. Aí ela foi embora de novo. Bom, acho que é isso, ser intenso. E como eu meio que já tava parando mesmo de qualquer jeito, aí eu fui embora também. E aí eu ia encontrar um amigo, né? Eu falei, ai, mano, bora sair, tá ligado? Aconteceu o bagulho aqui, vamos sair, vamos. Sei lá, vamos comer pastel, tá ligado? Aí foi. Aí eu fui embora. Ao encontro desse amigo. E quando eu tava no meio do caminho, a pessoa me liga. Aí ela meio que tava pedindo redenção. Falando assim de maneira. Mas ela basicamente, tipo, vamos conversar, não sei o que, nananã. Aí eu. Não. Já tivemos a nossa conversa. Já tomei minha decisão. Você tomou a sua decisão. Você foi embora. E eu vou seguir a minha vida. Né? Porque eu tenho mais o que fazer. Não falei isso, tá, gente? Mas eu tô falando aqui pra vocês de maneira mais cômica. E aí eu fui, me encontrei com um amigo, comemos um pastel, demos risada, não sei o que, dará. E aí depois de um tempo, essa mesma pessoa voltou, falou, eu não sei se é mentira, mas ela falou que pessoas do nosso grupo estavam falando de mim. Não sei o que falaram. Ela mencionou rápido ali o nome de algumas pessoas que eu conhecia, outras não. Eu achei interessante que o assunto meu e do carinha lá do passado que me deu trauma, a nossa relação foi parar na PQP, porque eu não conhecia o pessoal e eu tava sendo comentado por eles. Enfim. E as pessoas que eu conhecia, que estavam ali na lista, que a pessoa mencionou, eu comecei a olhar diferente. Então, comecei a tratar com mais cuidado, né? Mas eu não deixei de ser amigo imediatamente. Não.
Eu só fiquei triste porque eu considerava as pessoas, minhas amigas e tudo. E aí, a partir desse momento, eu só construí, ao longo de um período, mais certeza que eu era realmente excluído. Só que tinha um porém. Eu sempre fui carente de atenção. De qualquer tipo de pessoa. Familiar, social. Não interessa de quem. Eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de afeto. Mas principalmente de conversar, de trocar uma ideia, trará, essas coisas. Então, eu sempre ia nos rolês, mas eu ficava meio deriva ali, sabe? Não conversava muito, eu me sentia estranha, mas não sabia explicar o que era. E às vezes eu sabia, eu só não. Eu tentava ignorar. E essa foi a parte ruim, porque isso só piorou a minha condição. Minha condição? Minha condição mental. Tipo, eu só. Quanto mais eu me esforçava pra estar num grupo que eu era excluído, mais excluído eu me sentia, pior eu ficava. Então, eu decidi um outro dia que eu tava no rolê que eu simplesmente ia embora. E ele foi embora. Eu fui embora? Acho que eu fui embora mais cedo do que eu gostaria. Mas, tipo, gente, eu fui embora. E fui embora sozinho, porque normalmente eu pedia pra alguém ou pro grupo. Tipo, bora lá na parada do ônibus, esperar o ônibus. E é isso, entendeu? E aí dessa vez eu fui sozinho. Eu comecei a sair sozinho, assim. Comecei a ficar mais sozinho. Porque eu já era excluído, então eu já me sentia sozinho, mas agora eu tava sozinho mesmo. E aí eu passei um ano sozinho, depois de outro relacionamento aí, que não vem ao caso agora, mas não teve nenhum problema. E eu fiquei sozinho, fiquei pensando muito, fiquei me perguntando muito, analisei muita coisa várias vezes na minha mente, conversei, chorei, fora problemas que eu já tinha por conta disso e familiar também, que parece que não acaba essa merda. E foi na época que eu tava com o cabelo aqui, mais ou menos aqui assim. Foi foi em 2025, 2025 foi o ano mais solitário da minha vida. Por mais que eu tivesse conversando com alguém virtualmente, pessoalmente, no caso eu não saía muito de casa mesmo. Das amizades que eu tentei ter nesse ano, fracassadas, não sei se foi por causa de mim ou foi uma coisa da pessoa mesmo, mas não deu certo de qualquer modo e eu não me importei muito. Tipo, beleza, não tenho amigos, mas eu não vou. Qual é a palavra? Eu não vou me sentir triste, porque simplesmente era vazio, sabe? Não, não sei explicar bem, mas eu já não tava bem mesmo, tava superando muita coisa. Então, 2025 foi um ano bem solitário pra mim. E foi a época até que eu postei mais vídeo, assim, de pegar a câmera, colocar em algum lugar, começar a gravar e falar um monte de coisa que na minha cabeça fazia sentido e que eu simplesmente não explicava ou explicava pouco. Sempre usei metáfora, sempre gostei de usar metáfora. E aí, 2025 foi um ano solitário, mas também foi um ano bom, porque eu pude me descobrir mais, eu pude ter esse momento comigo, sabe? Autoconhecimento, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, os meus gostos, né? Porque eu gosto que eu não gosto. Ah, o que cada coisa significa pra mim, sabe? Eu comecei a adotar conceitos. Qual é o nome? Construir não, mas o que eu quero dizer é perceber mais o meu caráter, sabe? Construir, visar ali, sei lá, tipo, pensar como eu posso melhorar como ser humano, apesar das coisas, das cobranças, dos medos, das inseguranças. Então, eu acho que foi até bom eu precisar desse ano pra mim, porque eu consegui
Eu consegui me conhecer melhor, saber os meus limites, saber como eu posso conversar esses limites com alguém. Por exemplo, pessoa, esse é o meu limite. Eu comecei a praticar mais diálogo, comecei a praticar mais sinceridade, honestidade. Por exemplo, fulano, não gostei do que você disse. Entende? Isso é ser honesto. Tanto consigo mesmo, principalmente, quanto com a pessoa. Porque isso também põe limites a outras pessoas. Por exemplo, teve uma vez que um chato aí, um chatinho aleatório, fez piada com a minha mãe. E, tipo, zero necessidade. Eu não dei motivo pra ele fazer piada. E aí tinha, tipo, umas 3 pessoas, 4 comigo, na escola ali, né? E aí ela fez. Aí todo mundo tava fazendo piada, kkkk, não sei o que, risada. E aí eu fiquei, tipo, sabe, coagido assim. E aí aquele negócio dentro de mim, uma coisa falou assim: você tem que falar, fala, abre a boca, emite som, fala que você não gostou. E aí eu falei pra pessoa: olha, não gostei da piada que você fez com minha mãe. E aí eles ficaram muito constrangidos, pararam de rir na hora e pediram desculpa. Meio embolado ali, porque é normal, né? O ego, ele não ajuda muito nessas horas. Então, eles se desculparam tudinho, me afastei do grupo e fui seguir minha vida. E a partir desse momento eu percebi que eu tinha voz, que eu podia falar não, que eu tinha decisão. Então, foi muito importante. Então, desde essa época até hoje, eu vou desconstruindo esse medo de dizer o que eu sinto e dando espaço à verdade, à sinceridade, à honestidade, essas coisas. Humildade também tem a ver ali, pra depender da situação, do contexto. Mas no geral, é você ser sincero consigo mesmo, é você abrir o seu coração e dizer: olha, isso aqui eu não gostei. Você pode parar? De maneira direta. Eu comecei a ser uma pessoa mais direta. Porque eu vi que isso me beneficiava, de certo modo. Mesmo que eu sempre tive medo de... Como eu disse, né? Sempre tive problema de carência. Eu sempre tive medo de perder amizade, de perder relacionamento, amizade no geral, né? Sempre tive esse medo de ficar sozinho. Eu não gosto de me sentir sozinho. Não gosto. Odeio. Sempre gosto de conversar, trocar ideia, falar sobre o universo inteiro e zero fronteiras. Então, eu sempre tive muito, muito medo de me sentir sozinho, de ficar sozinho. E, bom, é uma maneira de dizer também que, como eu superei muita coisa e tô aqui contando pra vocês a minha história, uma parte da minha história. E é isso. Superei muita coisa, senti muita coisa, fiz muita coisa, amei muito, continuo amando muito, amo muito meus amigos que eu tenho hoje. No final de 2025 eu consegui fazer 2 amigos, crossover de novo, história para outro vídeo, mas a gente virou best, aí é um trio, muito legal. A gente só saiu tipo 2 vezes, 3 no máximo, mas a gente é muito amigo. E, pô, pra mim, amigo é aquela pessoa que tá. Ela te dá companhia. Você se sente seguro com ela pra contar os bagulho. Não é que você tem que arranjar um monte de super amigos e sair contando tudo, não. São pessoas. Ser uma pessoa seletiva pra saber com quem você tá lidando. Você entende? Tanto a pessoa te acolher da maneira dela. Você pode falar isso também pra ela, como você gostaria de ser acolhido. E você também acolher a pessoa. Isso é amizade, isso é amor. Isso é cumplicidade. Eu não sei, eu nunca usei essa palavra. Então, pra mim isso é amor, entende? É uma troca. É muito importante. Por isso que eu digo que eu amo muito todos os meus amigos. E é isso. Acho que finalizando por aqui, minha história. Uma das minhas histórias.
Eu gosto de contar as minhas histórias, minha perspectiva, minha vida é uma história. Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem o direito de ser escutado, todo mundo tem o direito de ouvir o que o outro tem a falar. Deve, né? Não é um direito, mas deve, como maneira de compaixão, de amor também. É uma maneira de dizer que você se importa com o próximo.